Prezados ouvintes do site Crônica e Arte, prezados internautas, hoje novamente com o Waldemar Doria, estamos falando desta vez da questão do trânsito. E uma questão que tem se tornado recorrente ultimamente é a questão do crime doloso quando existe um acidente de trânsito que fere algumas pessoas, que fere ou que mata algumas pessoas. Doutor Waldemar Doria, a questão do crime cometido em cima de um carro, quando se dirige um carro, é doloso ou é culposo? Existem duas posições. Uma do crime ser culposo, que seria por negligência, imprudência ou imperícia, e o doloso, que é quando a pessoa assume o risco do fato acontecer ou quando a pessoa tem a intenção de que aquilo aconteça, ou seja, o estado morte. Sim, mas em relação a um atropelamento, a intenção não seria só quando a pessoa quer matar alguém e aí ela cata o carro dela e vai em cima da pessoa? Aí sim seria doloso. Fora isso, não seria culposo? Na maioria dos casos, anteriormente, eu estou falando mais nos anos até 96, os crimes todos automobilísticos, eles eram tidos como crimes culposos, porque vinham ou da imprudência, na negligência ou da imperícia. Posteriormente a setembro de 97, que é a lei de trânsito, então os crimes, alguns juristas, promotores principalmente, começaram a dizer que os crimes eram dolosos. Só que eu não convirjo com essa teoria. Eu acho que, na maioria dos casos, os crimes são de natureza culposa, de natureza culposa, e não dolosa. Porque eles advêm da imprudência, negligência e imperícia. Sim, porque quem tem um carro de 200 mil reais, 190 mil reais, ou mesmo de 50, um carro de segunda mão de 50 mil reais, não vai catar esse carro para se espedaçar em cima de outra pessoa, né? Isso acontece, como aconteceu há pouco tempo, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, que estava um monte de gente numa praça, perto de uma praça, e a pessoa queria passar e ninguém deixava, porque era aqui um mundaréu de gente, e aí ele pegou e jogou o carro inteirinho e matou gente. Então ele teve a intenção de matar. Esse é um crime doloso. Sim, nesse caso sim, mas ele catar um carro e sair por aí, ainda que ele tire racha, a intenção dele é se exibir, não é matar alguém. Não só se exibir. Ele quer apostar, ele quer ganhar, e ele anda numa velocidade contrário, à estabelecida por lei. Às vezes está 40 quilômetros por hora, ele está a 120. Então, ele está em desacordo já com a lei. Então, é por isso que eles estão pegando e estão falando em dolo. Sim, mas aí seria imperícia, porque se ele não viu a placa 40 e está a 120, ele é imperito. Não, porque ele não só viu, ele sabe, o motorista de qualquer automóvel sabe que determinada velocidade não é compatível com aquele local que ele está. Então, ele está cometendo um fato doloso, sim, porque muitas vezes, como é passado na televisão, nos jornais, tudo,
A pessoa vai em tal velocidade que é tanta que ele passa por cima do carro, chegando a jogar a pessoa, matando a pessoa, e além disso, ele sequer para o automóvel dele, quando se esborracha também. Então, ele comete um ato doloso. Sim, mas não seria uma imprudência, porque veja bem, ali fala 40 por hora, 40 quilômetros por hora, e ele vai a 120. Seria uma imprudência ou seria assumir o risco? No meu ponto de vista, eu acho que, no caso, ele comete dois fatos. Além dele assumir o risco, porque ele está em velocidade excessiva, ele está querendo que algo de ruim aconteça. Porque numa velocidade dessa, se a lei está falando em 40 quilômetros e ele a 120, o que ele pode esperar? Qualquer coisa ruim aconteça. Então realmente existiria o dolo no caso. Existiria os dolo eventual. O dolo eventual é quando a pessoa assume o risco sem pensar muito nele, é isso? Exatamente. É porque nós temos que traduzir um pouco, porque o dolo não é uma palavra usual, né? Não. Dolo quando a pessoa tem a intenção do ato em si. Agora, a culpa, que seria a imprudência, a negligência, imperícia, a imperícia seria a pessoa não ter a habilitação. A imprudência, a pessoa seria imprudente de estar naquela velocidade. E a negligência seria o fato acontecido. Sim, mas e aí fica a briga. Negligente que daria culpa ou dolo eventual? Eu acho que daria, não dó, daria muito mais dolo eventual, no caso de 120 quilômetros por hora. Seria negligência, então, se fosse a 50 por hora, quer dizer, não fosse tanto, mas... Exatamente. Porque às vezes até ele pode falar que o velocímetro estava, não estava correto. Então ele pode alegar várias coisas que não condizem com a realidade, mas que seria uma matéria de defesa para a pessoa. E o carro, para o brasileiro também, muitas vezes, ele é mais um brinquedo ou um status do que um instrumento de trabalho, ou de passeio, de necessidade de locomoção, né? Isso pode influenciar o crime? Influencia bastante. Principalmente o carro de status. Aqueles Porsches, os Camaros, esses carros internacionais, ou seja, Ferrari, enfim, vários desses carros importados, esses aí são os boizinhos, como era dito antigamente, e que fazem com que a pessoa tenha vontade de pisar, tanto no acelerador e como não prever o que possa acontecer. E também essa diferença entre usar o carro para passeio ou para status e não para trabalho pode causar o quê? Pode causar... Ele usar o carro para trabalho, ele sai da casa dele e vai para o trabalho normalmente. E estaciona o carro dele na frente do serviço dele, na garagem do serviço dele, e para e vai trabalhar normalmente. É uma pessoa coerente. Agora, quem usa o carro para passeio, ainda mais sozinho ou com a namorada junto, você pode ver que não vai sair boa coisa.
Bom, então quer dizer que se ele estiver trabalhando com o carro, é mais fácil considerar como culposo do que como doloso, seria isso? Claro, exatamente. A culpa, aí sim, seria um homicídio, se acontecesse, um homicídio culposo e nunca doloso. Quer dizer, não é também esse exagero que todo mundo fala, que qualquer coisa é homicídio doloso com o Não. carro. Não, esse exagero nunca pode. E a lei não é permitido também, pela lei não é permitido que se ache alguma coisa. A lei tem que estar escrito, determinado o quanto ele deve fazer, e não o que ele bem entende. E esses carros também, geralmente eles têm muita velocidade, esses carros, que é para ultrapassagem, por causa do motor que não consegue andar só 80 por hora, então ele tem essa velocidade toda. Mas é obrigatório usar essa velocidade toda em... Então, antigamente, não tanto, mas os carros sempre foram feitos com 200, 180 quilômetros por hora e 220 e assim sucessivamente. Agora, nós não temos estradas, nós não temos lugares adequados, a não ser em Interlagos, a não ser em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que existe uma pista de corrida, para que a gente ande com um carro de 200, 120, 180, 200 quilômetros por hora. Então, por isso que é estabelecido pela lei a quantidade, vamos por num lugar é 40, no outro lugar é 60, no outro lugar é 80 em estrada, 110. Então, é estabelecido porque cada lugar, a pista é de uma forma, não é a mesma concessionária que fez. Então, é dado esse limite de tolerância por causa disso daí. Mas, se você for ver, normalmente os carros no Brasil não são feitos para 180, 160, 100, 200, 220. Não foi feito. O carro foi feito para no máximo 100 quilômetros por hora. Sim, e aí no caso, essa pergunta eu fiz pelo seguinte, e se a pessoa vê que a rua é ruim, esburacada, como em Jabuticabal, Ribeirão Preto, Sertãozinho, que é tudo assim, né? E ainda vai a 150 por hora, realmente então é dolo, no caso. Seria, seria, porque ele está percebendo que as ruas estão inadequadas, ele está vendo que as ruas não têm um, não tem uma coisa certa para que ele esteja seguro dentro do carro. Então ele tem que perceber isso daí. Se a pessoa não percebe e continua na mesma velocidade, ele está agindo para que tal fato aconteça. Ou seja, se estrumbicar mais lá na frente. Então ele está automaticamente fazendo uma coisa contra a lei. E um outro fator que pode influenciar isso seria a falta de revisão do carro. Porque tem gente que revisa como manda a empresa, tem gente que. E tem gente que sai correndo, mas não revisou o carro há 3 anos. Anteriormente, mentorei, até acredito que fosse assim. Porque anteriormente existiam muitas garagens de automóveis, muitos automóveis à venda, coisa que está voltando a ter carros de segunda mão. Porque até um pouquinho tempo atrás, você via somente ou era carro novo ou seminovo.
não existia quase carro de segunda mão. Agora está voltando. Você pode notar isso nas garagens. Inclusive tem carro de seguradoras que te dão 20, 30 dias para que você use, porque bateu o carro, está na oficina. Então está acontecendo isso. Mas, antigamente, há pouco tempo, bem há pouco tempo atrás, estava acontecendo que você usava 2, 3 anos o carro, né, daqui a pouco você tirava zero. E assim sucessivamente. Agora já não está sendo mais uma realidade, porque o preço do carro também está altíssimo. Um carro hoje em dia, por mais barato que tenha, é mais 200 mil. E esses fatores contam em um processo. Ela com um carro caro, ela não vai querer jogar o carro em cima dos outros. Ela com um carro sem revisão, ela foi imprudente, ou imperita, ou negligente no caso. Isso tudo conta na hora do processo, assim, se ela matar alguém ou se ela machucar alguém dirigindo? Não, não. Os autos, num processo de trânsito, isso daí não vai contar nunca. Nem isso, nem se o carro for novo, nem se o carro for velho. É lógico que se ele estiver caindo aos pedaços, é lógico que vai contar. Mas é um mero detalhe. Agora, o que vai contar vai ser o ato que realmente ele fez. Se ele estava compatível, se ele não estava, se ele estava dirigindo alcoolizado ou não, você entendeu? Então, são vários fatores que vão fazer com que a pessoa seja inocentado ou culpado pelo ato que ele fez. Certo. Bom, hoje nós entrevistamos o Dr. Waldemar Doria sobre os crimes de trânsito, quer dizer, que podem ser cometidos durante o trânsito, ou no trânsito, como queiram. E voltamos então em uma próxima entrevista sobre outros temas de direito penal, inclusive sobre prisão e pena de morte no Brasil, e tantos outros fatores que nós temos que falar em termos de direito penal. E muita coisa está se passando, né? Com o negócio de internet está se passando. Bom, obrigado por enquanto e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.